Ricardo, qual é a situação do ponto de vista legal para você concorrer às eleições deste ano? Estou fazendo os recursos necessários à injustiça cometida contra mim e contra, na verdade, o melhor governo que esse Estado já teve, não por mim, mas pelas circunstâncias todas, e tenho certeza que sairei vitorioso e a Paraíba vai poder ter a opção de votar em quem comandou esse período de 8 anos de desenvolvimento que a Paraíba teve. Portanto, eu estou em campo, como se diz, esquentando para poder concorrer às eleições para o Senado e espero eu sair vitorioso e assumir o mandato e fazer um bom mandato representando a Paraíba e naturalmente o Brasil também. O senhor tem também um impasse a ser resolvido em relação à Assembleia Legislativa, o parecer de contas do Tribunal de Contas do Estado. Esse capítulo o preocupa mais do que a própria ação que corre no Supremo Tribunal Federal? Não, essa questão da rejeição de contas, que é uma página terrível escrita pelo Tribunal de Contas do Estado, porque todos hão de convir que a Paraíba já teve governador de tudo que é jeito, né? E o governo que mais avançou os indicadores sociais, econômicos, humanos desse Estado, mais investiu em educação. Eu fui o governador que mais construiu escolas, mais construiu salas de aula, ou seja, teve as contas rejeitadas por esse Tribunal de Contas, acuado naturalmente pelo Ministério Público, ou pelo setor do Ministério Público, não é? Mas isso não tem nada a ver com elegibilidade, não há qualquer acusação de desvio ou imputação de débito. Portanto, a nova lei da improbidade, ela garante que não haja inelegibilidade em casos como esse. Então, não tem nada a ver em relação às eleições, qualquer julgamento que a Assembleia Legislativa faça em relação às minhas contas, que, repito, né, ao serem julgadas, rejeitadas pelo Tribunal de Contas, levou o Tribunal de Contas a uma situação, sinceramente, que muito me envergonha, né, porque está bem claro que foi uma forçação de barra terrível, feita por um órgão completamente acuado diante de circunstâncias que não cabe a mim justificar, mas sim a eles. Mas não há nada a ver com inelegibilidade. O senhor pretende fazer uma campanha de vitimização ou de revanchismo este ano? Nenhum nem outro. Eu sou o que sou, amigo. Eu tenho função política. Eu talvez tenha sido o único governador na história da Paraíba, Zé Américo também, a fazer oposição ao governo federal, como eu fiz a Michel Temer, né? E disse publicamente e disse pessoalmente a ele. Eu sempre tive posição política, eu me coloquei contra o golpe em 2016, eu me coloquei contra a prisão, porque eu sabia que era uma armação, né? A prisão do favorito para ganhar as eleições de 2018. Eu fiz da Paraíba a porta de entrada da resistência democrática no Nordeste, né? Eu sendo governador de um estado pequeno, de um estado que não é rico. Então eu sempre tive essa postura. Meu discurso ele é linear, ele guarda uma coerência total do início da minha militância até hoje, né? Então eu não farei nenhum revanche. Agora, quero como senador, sem dúvida nenhuma, né, proteger o Estado de Direito. É preciso ações para resgatar o Estado de Direito. É preciso fazer com que a democracia não sofra mais esse tipo de atropelos que sofreu nessa última década, particularmente 2015, 2016, e que colocou o país nessa situação terrível que nós estamos vivendo, de fome, de desemprego, de economia que não sai do canto. Ou seja, é preciso tomar medidas necessárias e acho que o Senado vai ser o grande espaço, né, de debates do Brasil, e é por isso que nós, né, que apoiamos a candidatura de Lula e o próprio presidente Lula tem colocado os quadros que ele considera mais adequados para fazer a disputa, e na Paraíba serei eu a representar esse projeto político na disputa pelo Senado. O senhor pretende fazer uma campanha nacionalizada nessa perspectiva de mudança de governo ou uma espécie de resgate dos seus 8 anos administrativos? Eu tenho que falar das duas coisas, né? Primeiro porque a eleição mais importante da história republicana brasileira é a eleição de 2022 para presidente da República, né? O Brasil entrou numa situação que ele precisa sair disso, né? É preciso encerrar o ciclo que programou, que projetou Bolsonaro como presidente da República.
ele conseguiu parar o Brasil inteiro, né? Ele conseguiu não desenvolver uma única política pública. É impressionante isso. Ele conseguiu jogar o país na maior crise, inclusive sanitária, né? Já que um país que era a referência em vacinação no mundo se viu diante de um governo que negava as vacinas, que negava a vacinação, que desarticulava todo o processo. Então, essa é uma eleição nacionalizada. Agora, eu não posso também esquecer que eu governei esse estado. Eu não posso esquecer que eu fiz 2.680 quilômetros de estrada, perdão, esses 2.680, e o atual governador, que pegou tudo pago e pegou 500 milhões em caixa, não vai fazer 150. Ele puxou o freio de mão. Eu não posso esquecer que eu entreguei 22 mil casas na minha trajetória de executivo, 22 mil casas, unidades habitacionais. Sou o governador que mais entregou unidades habitacionais. E o estado hoje, né, quando você soma, não vai dar 600, não vai dar 900. Eu não posso esquecer que nós implantamos Giramundo, que nós implantamos orçamento democrático, que nós implantamos o Pacto pelo Desenvolvimento Social com editais para os municípios, e tudo isso acabou. Então, não é possível que um estado, que era o estado mais competitivo do Nordeste, hoje já esteja em terceiro lugar, atrás do Ceará e atrás das Alagoas. Não é possível que nós éramos o 9º do Brasil, hoje estamos em 14º. Isso significa queda, e essa queda deve-se à política e à falta de apetite, de gestão, de comando, de liderança do atual governante. Então, esse assunto ele vai ter que estar, porque é a minha história, né? E foi por essa história que eu fui perseguido da forma como fui. Mas estou aqui firme e forte para fazer os debates todos necessários. Mas o foco nosso é primeiro mudar o Brasil, né? E ao mesmo tempo dar as condições para que essa mudança seja efetiva, elegendo senador e elegendo deputados federais, para que a gente possa criar uma maioria, né? Uma maioria dentro desse país que nos permita efetivamente avançar com as mudanças.